O que parece ser uma vida perfeita de CEO desmorona no momento em que ele vira as costas para sua esposa grávida e a substitui por uma modelo glamourosa, acreditando que dinheiro e poder podem apagar qualquer consequência. Ele pensa que ela desaparecerá silenciosamente. Ele está errado. Anos depois, ela retorna com um filho pequeno, uma força calma forjada pela perda e um bilionário poderoso ao seu lado, não como uma arma, mas como prova de que ela sobreviveu. O que se segue não é uma vingança alimentada pela raiva, mas uma colisão de verdade, responsabilidade e dignidade que revela como o poder realmente desmorona. Deixe-nos saber a que horas você está ouvindo e de onde está sintonizando. E fique conosco, porque esta história se desenrola de maneiras que ninguém dentro dela jamais esperava. Elizabeth Warren não descobriu que seu casamento havia acabado através de gritos, acusações ou portas batidas. Ela descobriu em uma sala clínica silenciosa, onde o zumbido suave do equipamento médico ainda pairava no ar, e as palavras do médico mal haviam se assentado. Ela estava grávida. A confirmação ecoou em sua mente, com partes iguais de medo e esperança frágil, enquanto ela saía para o corredor. Com uma mão descansando inconscientemente sobre o abdômen, ela ensaiou como contaria ao marido, imaginando surpresa, confusão, talvez até alegria. Nenhuma dessas imagens a preparou para o que a esperava em casa. Naquela noite, Richard Coleman estava na sala de estar de sua propriedade na Califórnia, ainda vestido com seu terno sob medida, telefone na mão, expressão plana e distante. Ele não perguntou sobre a consulta dela. Ele não olhou para o rosto dela. Ele não notou o tremor nas mãos dela, enquanto ela fechava a porta atrás de si. Em vez disso, ele disse para ela se sentar, no mesmo tom que usava ao se dirigir a executivos seniores em uma reunião do conselho. Elizabeth não se sentou. Richard disse a ela que já havia pedido o divórcio. As palavras foram ditas sem emoção, como se fossem uma atualização processual, em vez do fim de um casamento de 10 anos. Ele explicou que a decisão era final, que seus advogados haviam preparado tudo e que não havia espaço para discussão. Elizabeth sentiu a sala se estreitar ao seu redor, seus ouvidos zumbindo como se ela tivesse entrado em uma altitude repentina. Quando ela lhe disse que estava grávida, a expressão de Richard não mudou. Ele não perguntou de quanto tempo ela estava. Ele não perguntou se ela estava bem. Ele apenas exalou lentamente e disse que isso complicava as coisas desnecessariamente. Ele disse a ela que a criança atrapalharia sua imagem pública e a direção que sua vida estava tomando. Sua voz era calma, controlada, ensaiada. Então ele disse o nome dela de uma maneira que retirou qualquer calor. Ele explicou que estava saindo com outra pessoa, Ava Brooks, uma modelo, mais jovem, publicamente visível, alguém que se encaixava na narrativa que ele queria que o mundo visse. Ele disse que era melhor ser honesto agora do que fingir por mais tempo. Ele disse que estava escolhendo o que fazia sentido. Elizabeth perguntou quando isso havia começado. Richard olhou para o relógio antes de responder. Ele disse a ela que ela tinha 24 horas para sair da casa. A propriedade era dele. Os advogados tinham certeza disso. Ele acrescentou, quase como um pensamento tardio, que o acesso dela às contas conjuntas seria restrito imediatamente. Ela receberia a papelada formal pela manhã. Elizabeth sentiu seu coração começar a disparar, agudo e irregular. Ela lembrou a si mesma de respirar, ciente dos sinais de alerta que seu corpo havia lhe dado antes durante momentos de estresse intenso. Ela perguntou sobre seu seguro-saúde, o plano que cobria suas consultas médicas, as prescrições das quais dependia. Richard não hesitou. Ele disse a ela que já havia sido cancelado.
Não havia razão para manter a cobertura para alguém que não era mais sua responsabilidade. A palavra responsabilidade pousou mais pesada do que qualquer insulto. Richard passou por ela, já discando para seu advogado, já fazendo a transição para fora da conversa. Elizabeth ficou congelada no centro da sala, o chão polido refletindo a imagem de uma mulher que de repente não pertencia mais a lugar nenhum. Ela o viu sair sem olhar para trás, seus passos desaparecendo no corredor que antes levava a um quarto compartilhado. A casa caiu em silêncio. Elizabeth abaixou-se no sofá, apenas quando suas pernas não podiam mais sustentá-la. A realização assentou-se lenta e brutalmente. Ela não tinha direito legal à casa, nenhuma renda imediata, nenhuma cobertura médica, e dentro dela, uma vida acabara de começar nas piores circunstâncias possíveis. Mais tarde, naquela noite, ela descobriu que a crueldade não terminava aí. Seu telefone se encheu de alertas enquanto as manchetes começavam a circular. Richard Coleman, CEO proeminente, visto jantando em Los Angeles com a estrela da moda em ascensão Ava Brooks. As fotografias eram inconfundíveis. A mão dele nas costas dela, o sorriso dela voltado deliberadamente para as câmeras. O momento foi intencional. O peito de Elizabeth apertou enquanto ela lia comentários, especulando sobre seu novo capítulo e elogiando sua ousadia. Em nenhum dos artigos o nome dela foi mencionado. Em nenhum havia referência a uma esposa ou a uma gravidez, ou a uma década gasta construindo uma vida nos bastidores. Ela havia sido apagada antes mesmo de ter feito as malas. Ela tentou se levantar, mas a tontura a forçou a voltar para baixo. Seu coração batia irregularmente, cada batida mais alta que a anterior. Ela pressionou a palma da mão contra o abdômen, sussurrando suavemente, como se a criança pudesse ouvir seu pedido de desculpas. Ela prometeu que encontraria um caminho. Ela prometeu que não deixaria o medo vencer. Ao amanhecer, um e-mail formal chegou da equipe jurídica de Richard, descrevendo cronogramas, restrições e cláusulas de confidencialidade. Ela foi aconselhada a não falar com a imprensa. Qualquer declaração pública seria recebida com consequências. A mensagem terminou com uma linguagem educada que parecia mais fria do que o silêncio. Elizabeth passou a manhã empacotando o que cabia em 2 malas: roupas, documentos, registros médicos. Ela evitou o quarto, incapaz de entrar em um espaço que ainda cheirava levemente a familiaridade. Quando chegou à porta da frente, ela parou, dando uma última olhada na casa que um dia parecera permanente. Lá fora, o ar estava cortante e desconhecido. Ela não sabia para onde estava indo. Ela só sabia que não podia ficar. Enquanto o carro se afastava da entrada, Elizabeth olhou para frente, as mãos cruzadas firmemente no colo. O futuro havia colapsado sem aviso, deixando apenas incerteza e o ritmo constante e frágil dentro de seu peito. Atrás dela, a casa permaneceu perfeitamente imóvel, indiferente à vida que acabara de expulsar, e por um longo momento, o mundo pareceu prender a respiração com ela, suspenso em um silêncio que parecia mais pesado do que qualquer som. Elizabeth Warren embarcou no ônibus noturno sem chamar a atenção para si mesma. Ela escolheu um assento perto do fundo, perto o suficiente da janela para ver a cidade desaparecer, mas longe o suficiente para evitar conversas. A passagem fora comprada com o último cartão ativo que ela tinha, uma rota só de ida para fora da Califórnia que parecia imprudente e necessária. Sua mala descansava a seus pés, menor do que sua vida havia sido apenas dias antes. Ninguém no ônibus a reconheceu. Ninguém sabia que ela já havia frequentado galas de caridade ou estado ao lado de um homem cujo nome agora aparecia nas notícias financeiras.
Para os passageiros ao seu redor, ela era apenas mais uma mulher cansada viajando sozinha. Casaco puxado com força, olhos fixos em nada em particular. Aquele anonimato parecia estranho, mas também parecia proteção. O ônibus moveu-se pela noite, milhas passando sob seus pneus, enquanto Elizabeth pressionava a testa levemente contra o vidro. Seu reflexo a encarava de volta, pálido e incerto. Ela pensou na criança crescendo dentro dela, em quão rapidamente as circunstâncias haviam mudado e em quão pouco espaço havia agora para erros. O medo se instalou fundo em seu peito, constante e implacável. Ela chegou a uma pequena cidade em Ohio logo após o amanhecer. O ar estava mais frio do que na Califórnia, mais pesado de alguma forma, carregando o cheiro de pavimento úmido e início de inverno. Elizabeth desceu do ônibus com as pernas rígidas e sem um plano claro, apenas um endereço que havia encontrado online na noite anterior. Um complexo de apartamentos modesto ficava a alguns quarteirões de distância, seu exterior de tijolos gasto, mas intacto. O apartamento que ela alugou era antigo e mobiliado de forma simples. O proprietário não fez muitas perguntas. Ela pagou o primeiro mês em dinheiro e assinou o contrato com uma mão que tremia apenas ligeiramente. O espaço era silencioso, o tipo de silêncio que fazia cada som ecoar. Elizabeth colocou sua mala no chão e ficou no centro da sala, absorvendo a realidade de sua nova vida. Em poucas horas, as notícias do mundo exterior a alcançaram de qualquer maneira. Seu telefone vibrou com notificações que ela ainda não havia silenciado. Richard Coleman apareceu em um programa matinal de entrevistas, sorrindo facilmente ao lado de Ava Brooks. Os apresentadores elogiaram seu sucesso, sua visão, seu novo começo. Ava riu nos momentos certos, a mão descansando possessivamente no braço dele. Elizabeth assistiu ao clipe uma vez, depois virou o telefone para baixo na mesa. Os comentários que se seguiram a pintaram como uma presença instável de seu passado, alguém que não conseguia acompanhar a ambição dele. Ninguém perguntou para onde ela havia ido. Ninguém perguntou o que ela havia perdido. A história seguiu em frente sem ela. Naquela tarde, Elizabeth visitou uma clínica de saúde comunitária. A sala de espera cheirava levemente a desinfetante e revistas velhas. Ela preencheu formulários lentamente, cuidadosa para responder a cada pergunta honestamente. Quando a enfermeira chamou seu nome, Elizabeth sentiu uma centelha de alívio, apenas por ouvi-lo ser dito em voz alta. O médico confirmou que a gravidez estava progredindo normalmente, mas a alertou sobre o estresse. Elizabeth ouviu atentamente, assentindo enquanto os riscos eram explicados. Ela perguntou sobre cuidados acessíveis, sobre planos de pagamento, sobre o que aconteceria se surgissem complicações. As respostas não foram tranquilizadoras, mas eram reais. Ela deixou a clínica, segurando panfletos e um cronograma para visitas futuras. O dinheiro tornou-se uma preocupação imediata. Elizabeth candidatou-se a um trabalho de meio período na biblioteca local, um lugar que parecia seguro e silencioso. O diretor a contratou para horas limitadas, organizando livros e ajudando os frequentadores. O trabalho era suave, mas cansativo, seu corpo já carregando mais peso do que costumava. Ainda assim, a rotina lhe deu estrutura. À noite, o sono vinha em fragmentos. Elizabeth ficava acordada, ouvindo o radiador clicar e sibilar, seus pensamentos girando sem parar. Ela se preocupava com contas médicas, com o aluguel, com o futuro que não conseguia mais visualizar claramente. Às vezes, ela pegava o telefone por hábito. Depois, lembrava que não havia mais ninguém para ligar. Ela começou a escrever em um caderno que trouxera consigo. As entradas eram endereçadas ao seu filho ainda não nascido.
Ela escreveu sobre o dia em que descobriu que estava grávida, sobre a coragem que levou para partir, sobre a promessa que fez de proteger essa vida, não importa o quê. As palavras a acalmavam quando nada mais o fazia. Elizabeth aprendeu a esticar cada dólar cuidadosamente. As compras de supermercado eram planejadas com precisão. Ela evitava despesas desnecessárias, caminhando sempre que possível, economizando a passagem de ônibus quando podia. A disciplina era exaustiva, mas dava a ela uma sensação de controle em um mundo que havia tirado tanto dela. Ela parou de assistir às notícias completamente. Os lembretes constantes da imagem polida de Richard apenas reabriam feridas, das quais ela não podia se dar ao luxo de sangrar. Em vez disso, ela focou em pequenas vitórias. Um dia sem tontura. Um turno no trabalho concluído sem dor. Uma noite tranquila, onde o medo afrouxava seu aperto apenas o suficiente para respirar. Apesar de tudo, o vínculo entre mãe e filho ficou mais forte. Elizabeth falava suavemente com sua barriga quando estava sozinha, compartilhando seus pensamentos, suas preocupações, suas esperanças. Ela imaginava um futuro definido não pela perda, mas pela resiliência. Ela lembrava a si mesma que a sobrevivência era um ato de amor. No entanto, o passado pairava como uma sombra. Cada vez que seu telefone vibrava inesperadamente, seu coração pulava. Cada carro desconhecido fora de seu prédio a deixava desconfortável. Ela sabia que Richard era capaz de apagar pessoas, de remodelar narrativas, até que a verdade não importasse mais. A possibilidade de que ele pudesse procurá-la nunca saiu totalmente de sua mente. Ainda assim, Elizabeth aguentou. Cada dia que passava era a prova de que ela podia. Ela não sabia o que a esperava à frente, apenas que havia cruzado uma linha da qual não podia retornar. A mulher que ela tinha sido não existia mais no mundo que deixou para trás. Enquanto a noite caía sobre a pequena cidade de Ohio, Elizabeth sentou-se sozinha à mesa da cozinha, as mãos cruzadas sobre o caderno. Lá fora, a rua estava quieta. O mundo parecia pausado. Por dentro, seu coração batia firmemente, carregando tanto medo quanto determinação. E nesse silêncio, ela esperou. O frio veio primeiro, agudo e repentino, cortando o casaco fino de Elizabeth Warren enquanto ela pisava na calçada fora do hospital local. A consulta durara mais do que o esperado, e quando ela saiu, o céu havia escurecido em um cinza de inverno opaco. Sua respiração parecia rasa, irregular, e não importava o quão devagar ela andasse, seu peito se recusava a se acalmar. Ela disse a si mesma para continuar se movendo. Na metade do quarteirão, o mundo inclinou-se. O pavimento parecia subir em direção a ela, e o som dos carros passando se transformou em um rugido baixo e distante. Elizabeth alcançou um poste de luz, seus dedos escorregando contra o metal frio. Seu coração começou a disparar, rápido e irregular, os sinais de alerta inconfundíveis. Ela tentou pedir ajuda, mas a palavra ficou presa em sua garganta. A próxima coisa que ela soube foi que estava de joelhos, o concreto mordendo suas calças, uma mão instintivamente embalando seu abdômen. O pânico surgiu quando sua visão se estreitou, escurecendo nas bordas. Ela se concentrou em respirar, em ficar de pé, em não perder a consciência no meio da rua. Uma voz cortou a névoa. "Senhora, a senhora está bem?" Elizabeth mal registrou a pergunta antes que a força deixasse suas pernas completamente. Ela teria desabado para frente se não fossem as mãos firmes que seguraram seus ombros, firmando-a antes que ela atingisse o chão. Ela sentiu ser guiada para baixo com cuidado, as costas apoiadas, a cabeça impedida de bater no pavimento. "Eu peguei você", disse o homem calmamente. "Fique comigo." A voz era firme, sem pressa,
carregando uma autoridade que tornava impossível ignorar. Elizabeth tentou focar no rosto dele, mas sua visão nadava. Ela captou apenas fragmentos. Casaco escuro, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos aguçados com preocupação. Não curiosidade. Alguém chamou uma ambulância? Elizabeth ouviu as palavras distantemente, como se pertencessem a outra cena inteiramente. Seu pulso trovejava em seus ouvidos, abafando tudo o mais. Ela sentiu ser levantada, apoiada, mantida ereta quando seu corpo se recusava a cooperar. Grávida, ela conseguiu sussurrar, a palavra arranhando sua garganta. Problema cardíaco. O homem assentiu uma vez, já repassando a informação aos paramédicos assim que chegaram. Ele não fez perguntas que exigissem esforço. Ele não exigiu explicações. Ele ficou perto, sua presença uma âncora sólida enquanto o mundo continuava a girar. As portas da ambulância se fecharam com um baque metálico, selando-a dentro de um espaço cheio de luz e urgência controlada. Elizabeth entrou e saiu da consciência, enquanto monitores bipavam e mãos trabalhavam eficientemente ao seu redor. Durante tudo isso, o homem permaneceu por perto, sua voz ocasionalmente rompendo a névoa, lembrando-a de respirar. No hospital, tudo se moveu rapidamente. Elizabeth foi transferida para uma maca e levada às pressas por corredores estéreis que se confundiam uns com os outros. O homem seguiu até que uma enfermeira gentilmente o parou na entrada da ala de emergência. Você pode esperar aqui, disse a vê-la. Ele não discutiu. Ele simplesmente assentiu e recuou, observando Elizabeth desaparecer pelas portas de correr. Por um momento sua compostura rachou, a preocupação gravando linhas mais profundas em seu rosto. Então ele se endireitou, as mãos cruzadas ordenadamente na frente dele, como se a paciência fosse uma disciplina que ele dominara há muito tempo. Elizabeth acordou horas depois com o ritmo constante de um monitor cardíaco e o leve cheiro de antisséptico. O quarto estava quieto, mal iluminado, seu corpo pesado, mas estável. Uma enfermeira notou que ela se mexia e ofereceu um sorriso tranquilizador. Você nos deu um susto, disse ela gentilmente, mas está estável agora. O alívio lavou Elizabeth tão poderosamente que a deixou fraca. Ela perguntou sobre o bebê primeiro, a voz tremendo. A enfermeira garantiu que tudo parecia bem, embora o estresse continuasse sendo uma preocupação. Elizabeth fechou os olhos, deixando a tensão diminuir apenas o suficiente para respirar. Pouco depois, o médico voltou com a papelada e explicações. Elizabeth ouviu atentamente, assentindo, absorvendo a informação mesmo, enquanto a exaustão a puxava. Então a médica hesitou, olhando para o prontuário antes de falar novamente. Sua cobertura de seguro foi aprovada, disse ela, totalmente. Elizabeth franziu a testa. Isso não é possível, ela respondeu baixinho. Eu não tenho mais cobertura. A médica ofereceu um sorriso pequeno e cúmplice. Alguém cuidou disso. Antes que Elizabeth pudesse perguntar quem, houve uma batida suave na porta. Ela se abriu para revelar o homem da rua, agora sem o casaco, parado logo na entrada do quarto. Ele não se aproximou imediatamente, como se estivesse atento aos limites. Você está acordada, disse ele. Elizabeth o estudou mais claramente agora. Ele era mais velho que Richard, mas havia um peso nele que vinha da experiência e não da ambição. Sua postura era composta, seu olhar direto, mas não intrusivo. Você me ajudou, disse ela. Eu me certifiquei de que você chegasse aqui, respondeu ele uniformemente. Os médicos fizeram o resto. Ela hesitou. Eles disseram que meu atendimento foi coberto. Sim, ele disse, simplesmente. O pulso de Elizabeth acelerou, desta vez por confusão e não por medo. Eu não entendo, ela admitiu. Você não me conhece. O homem encontrou seus olhos firmemente. Eu sei o suficiente, disse ele. Eu sei que você estava com problemas,
e sei que ninguém deveria enfrentar isso sozinho. Ele se apresentou como Jonathan Reed. O nome registrou-se fracamente, carregando uma sensação de reconhecimento que ela não conseguiu situar imediatamente. Ele não elaborou, não ofereceu credenciais ou explicações além do necessário. Elizabeth lutou para se sentar, a emoção apertando seu peito. Eu não posso aceitar isso, disse ela. Eu não posso dever a ninguém. Jonathan levantou a mão gentilmente. Você não me deve nada, disse ele. Isso não é uma transação. Não havia expectativa em sua voz, nenhuma condição escondida sob a oferta, apenas certeza. Eles conversaram brevemente depois disso. Jonathan perguntou apenas o essencial. De quanto tempo ela estava, se tinha apoio, se sentia segura onde estava hospedada. Ele não bisbilhotou seu passado, não perguntou sobre o homem que havia desaparecido de sua vida. Quando a enfermeira voltou para ajustar seus monitores, Jonathan recuou, dando-lhe espaço. Ele disse a ela que providenciaria um especialista para revisar seu caso, alguém que pudesse monitorar sua condição adequadamente. Elizabeth ouviu, oprimida, sem saber como responder a uma gentileza que vinha sem amarras. Antes de sair, Jonathan parou na porta. Descanse, disse ele. Você vai precisar de suas forças. Enquanto ele saía, a sala pareceu se acomodar em um silêncio mais profundo. Elizabeth recostou-se nos travesseiros, olhando para o teto, o coração firme, mas os pensamentos acelerados. Ela não sabia por que um estranho entrara em sua vida naquele momento. Ela não sabia o que isso significaria. Tudo o que ela sabia era que pela primeira vez em muito tempo, ela não estava sozinha. E o silêncio que se seguiu estava denso com perguntas sem resposta. O trabalho de parto começou nas primeiras horas da manhã, silenciosamente no início, como se o corpo de Elizabeth Warren estivesse testando sua determinação. Ela acordou com uma pressão forte e desconhecida na parte inferior do abdômen e ficou imóvel, ouvindo o ritmo de sua respiração. Quando a sensação voltou mais forte, mais aguda, ela soube que era a hora. Não houve pânico em seus movimentos, apenas urgência moldada por meses de contenção. Jonathan Reed já estava acordado quando ela ligou. Em minutos ele estava à porta dela, casaco vestido às pressas, preocupação evidente, mas controlada. Ele não fez perguntas desnecessárias. Ele simplesmente a ajudou a entrar no carro e dirigiu pelas ruas vazias em direção ao hospital. O mundo lá fora, ainda escuro e silencioso. Elizabeth focou nos postes de luz passando, contando-os, ancorando-se no momento. No hospital, tudo acelerou. As enfermeiras moviam-se com eficiência praticada, vozes calmas, mas firmes. Elizabeth foi guiada para uma sala de parto, monitores acoplados, instruções dadas claramente e sem julgamento. Jonathan permaneceu do lado de fora, perto o suficiente para estar presente, longe o suficiente para respeitar o espaço que ela precisava. As horas se esticaram. A dor vinha em ondas, exigindo sua atenção, puxando-a para dentro. Elizabeth concentrou-se em respirar, em manter-se firme, em lembrar por que estava suportando aquilo. Entre as contrações, ela pensou nas longas noites sozinhas em Ohio, nos medos que carregara silenciosamente, nas promessas que escrevera em seu caderno. Cada memória aguçava sua determinação. Quando o médico lhe disse que o trabalho de parto estava progredindo lentamente, Elizabeth assentiu, aceitando a realidade sem quase sem reclamar. Ela havia aprendido a paciência da maneira mais difícil. A sala estava clara, estéril, focada inteiramente na tarefa em questão. Não havia espaço para distração, nem para arrependimento. Jonathan esperou. Ele andava pelo corredor em passos medidos, parando apenas quando as enfermeiras passavam pelas portas de vai-vem.
Ele olhou para o relógio mais vezes do que gostaria de admitir. Sua compostura habitual tensa pelo desconhecido desamparo da espera. Embora tivesse supervisionado negociações no valor de bilhões, aquilo era diferente. Aquilo importava de uma maneira que os números nunca poderiam. Finalmente, o chamado veio. O filho de Elizabeth nasceu pouco antes do nascer do sol. Sua chegada anunciada por um choro fino e insistente que cortou a exaustão na sala. O som quebrou algo dentro dela. Lágrimas encheram seus olhos quando a enfermeira colocou o bebê suavemente contra o peito dela. A pele dele quente, a respiração rasa, mas determinada. Ela sussurrou o nome dele pela primeira vez. Noah Warren. Ele era pequeno, frágil de uma maneira que exigia proteção, mas inegavelmente vivo. O médico explicou que ele havia chegado um pouco cedo e precisaria de monitoramento, mas seus sinais eram fortes. Elizabeth ouviu, assentindo, mal conseguindo tirar os olhos do rosto minúsculo, pressionado contra sua pele. Quando Jonathan teve permissão para entrar no quarto, ele entrou silenciosamente, como se tivesse medo de perturbar o momento. Ele parou a alguns passos de distância, absorvendo a cena com uma quietude que dizia muito. Elizabeth olhou para ele, a exaustão gravada em seus traços, e ofereceu um sorriso fraco. Ele está aqui, disse ela suavemente. Jonathan aproximou-se devagar, reverentemente. Quando a enfermeira se ofereceu para deixá-lo segurar o bebê, ele hesitou apenas um segundo antes de concordar. Suas mãos estavam firmes enquanto ele embalava Noah, sua expressão mudando para algo desprotegido e profundamente humano. Para um homem acostumado ao controle, o peso de um recém-nascido era humilhante. Ele é notável, disse Jonathan, com a voz baixa. Elizabeth os observou, uma estranha sensação de completude se instalando sobre ela. Não houve grande declaração, nenhuma troca dramática, apenas presença, apenas apoio, apenas o reconhecimento silencioso de que algo significativo havia ocorrido. Mais tarde, depois que Noah foi levado para ser examinado mais a fundo, Elizabeth descansou contra os travesseiros, o corpo pesado, mas o coração leve, de uma maneira que ela não sentia há meses. Jonathan permaneceu por perto, sentado no canto, dando-lhe espaço, mas deixando claro que não iria embora. Ela não contou a Richard. O pensamento passou por sua mente brevemente, depois passou. Não havia obrigação restante entre eles. Esse momento não pertencia a ele. Elizabeth escolheu o silêncio, um limite deliberado traçado para sua própria paz. Os dias que se seguiram foram lentos e cuidadosos. Elizabeth recuperou-se sob cuidados atentos, sua força retornando gradualmente. Jonathan arranjou tudo discretamente, garantindo que ela tivesse o que precisava, sem sobrecarregá-la com detalhes. Não houve anúncios públicos, nem visitantes buscando acesso, apenas rotina, estabilidade e descanso. Noah permaneceu sob observação, seu peito minúsculo subindo e descendo firmemente sob cobertores macios. Elizabeth o visitava sempre que podia, sua presença calma e constante. Ela falava com ele em tons abafados, contando-lhe sobre o mundo em que ele havia entrado e o amor que o esperava dentro dele. Jonathan observava esses momentos de uma distância respeitosa. Ele não interferia, não reivindicava espaço que não lhe fosse oferecido. Quando Elizabeth o convidava para mais perto, ele vinha. Quando ela precisava de silêncio, ele recuava. O equilíbrio não era dito, mas compreendido. Uma tarde, enquanto a luz do sol filtrava pela janela do hospital, Elizabeth finalmente se permitiu reconhecer o que sentia. Segurança. Não certeza, não respostas, mas segurança. Era desconhecido e profundamente reconfortante. Você não precisa fazer tudo isso, disse ela calmamente a Jonathan, quebrando um longo silêncio. Eu sei, ele respondeu.
Eu quero. Não havia pressão em suas palavras, nenhuma expectativa, apenas escolha. Elizabeth assentiu, aceitando isso por enquanto. Ela se concentrou na cura, em aprender os ritmos de seu filho, em reconstruir a si mesma pedaço por pedaço. O futuro permanecia incerto, mas não parecia mais impossível. Quando a noite caiu fora do hospital, o quarto ficou quieto mais uma vez. Elizabeth segurou Noah perto, o calor dele ancorando-a, enquanto Jonathan ficava perto da janela, olhando para a escuridão. Nada mais foi dito, e naquele silêncio compartilhado, o mundo pareceu pausar, esperando. Richard Coleman sentiu pela primeira vez algo escorregando quando a sala de reuniões ficou mais silenciosa do que o normal. As conversas que antes fluíam facilmente ao seu redor agora paravam quando ele entrava, olhos baixando para tablets e anotações. A confiança que ele carregara por anos não comandava mais a concordância automática. Algo havia mudado, e ele sentiu isso antes que alguém dissesse uma palavra. A pressão começou com os números. Os relatórios trimestrais mostravam um declínio constante, não catastrófico, mas inconfundível. Investidores faziam perguntas mais incisivas. Analistas pararam de elogiar a visão e começaram a exigir responsabilidade. Richard garantiu a todos que era temporário, que as condições do mercado eram imprevisíveis, que a inovação exigia paciência. Sua voz permanecia firme, mas sob a superfície, a irritação fervilhava. Em casa e Bumbaza, a atmosfera também havia mudado. Ava Brooks passava mais tempo rolando a tela do telefone do que engajada em conversas. A empolgação que antes definia o relacionamento deles desapareceu à medida que as manchetes se tornavam menos lisonjeiras. Convites para eventos de alto nível diminuíram, depois pararam. O riso de Ava soava forçado, sua paciência mais curta a cada dia. Richard percebeu, mesmo que se recusasse a reconhecer abertamente. O primeiro golpe real veio quando um grande patrocinador retirou discretamente o apoio de uma das iniciativas emblemáticas da empresa. Nenhuma declaração pública foi emitida, mas a mensagem era clara. A confiança estava erodindo. Richard passava longas noites em seu escritório, olhando para telas cheias de projeções que se recusavam a melhorar. Ele começou a pensar em ótica. A narrativa que ele havia construído em torno de si mesmo não se sustentava mais. A imagem do CEO decisivo e com visão de futuro parecia incompleta, oca. Em algum lugar ao longo do caminho, a ausência de uma família tornou-se notável. A mídia uma vez celebrara sua independência. Agora, questionavam sua estabilidade. Foi quando Elizabeth Warren ressurgiu em seus pensamentos, não como uma pessoa, mas como uma solução. Richard lembrou-se da gravidez com clareza repentina, a maneira como a descartara como inconveniente. Ele calculou cronogramas, datas, possibilidades. Uma criança significava continuidade, legado, redenção, se enquadrada corretamente. A realização o inquietou, não por culpa, mas por oportunidade perdida. Ele ordenou uma busca de antecedentes. A instrução foi entregue discretamente, por canais confiáveis, enquadrada como diligência de rotina. Richard queria saber para onde Elizabeth tinha ido, o que estava fazendo, se a criança existia. Dias se passaram sem resultados, sem mídia social, sem registros públicos que se conectassem facilmente. Era como se ela tivesse desaparecido. A falta de informação o enervou. Ava sentiu a mudança na atenção dele imediatamente. Ela fez perguntas diretas, seu tom mais agudo do que antes. Richard descartou as preocupações dela, mas a distância entre eles aumentou. Ela o acusou de distração. Ele a acusou de ser irracional. As discussões terminaram sem resolução,
deixando ressentimento em seu rastro. Enquanto isso, a paciência do conselho se esgotava. Uma reunião de emergência foi convocada, o tom formal e contido. Diretores expressaram preocupação com o foco da liderança e a percepção pública. Um sugeriu trazer um consultor externo. Outro mencionou planejamento de sucessão. Richard sentiu a sala se inclinar contra ele, a autoridade que ele uma vez exercia escorregando por entre seus dedos. Pela primeira vez ele sentiu medo. Ele voltou para casa tarde naquela noite e encontrou Ava fazendo as malas. Ela não olhou para ele enquanto fechava o zíper. Ela disse a ele que precisava de espaço, que a pressão era demais, que o mundo dele não parecia mais glamouroso. Richard não a impediu. Ele a viu sair, a porta se fechando com um som que ecoou alto demais na casa vazia. Sozinho, ele serviu-se de uma bebida e olhou para as luzes da cidade. O silêncio era opressivo, não oferecendo conforto. Seu telefone vibrou. Com mensagens não respondidas de investidores, consultores, pessoas que precisavam de garantias que ele não podia mais fornecer de forma convincente. Ele pensou novamente em Elizabeth. Desta vez, o pensamento carregava algo mais agudo do que cálculo. O arrependimento se insinuou, indesejado e persistente. Ele se lembrou da compostura dela, de sua força tranquila, da maneira como ela olhara para ele quando ele lhe disse para sair. Ele descartou a memória rapidamente, sem vontade de se demorar nela. O investigador ligou 2 dias depois. Há muito pouco, disse ele. Ela manteve um perfil discreto, estado diferente. Nenhuma trilha digital que valha a pena mencionar. Richard apertou o telefone com mais força. Encontre mais, ele ordenou. Custe o que custar. Quando a ligação terminou, ele recostou-se, o peso de sua situação pressionando-o. Ava se fora. O conselho estava inquieto. O tom da mídia havia mudado de admiração para ceticismo. O futuro que ele havia projetado tão cuidadosamente estava se fraturando. Ele abriu uma gaveta e tirou uma fotografia antiga, uma que nunca havia jogado fora. Elizabeth estava ao lado dele, sorrindo levemente, alheia ao que a esperava. Richard olhou para ela por mais tempo do que pretendia, o passado pressionando-o com força desconfortável. Pela primeira vez, ele se perguntou se havia calculado mal, não moralmente, mas estrategicamente. Lá fora, a chuva começou a cair, riscando as janelas e borrando a cidade abaixo. Richard permaneceu sentado na sala mal iluminada, a fotografia descansando na mesa, perguntas sem resposta, reunindo-se no silêncio. Em algum lugar além de seu alcance, as consequências estavam se aproximando, e na quietude que se seguiu, Richard Coleman percebeu que não estava mais no controle. Elizabeth Warren retornou à Califórnia sem anúncios ou aviso prévio. A decisão fora tomada silenciosamente, após longas noites de consideração e planejamento cuidadoso. Ela não se sentia dramática sobre isso. Ela se sentia resolvida. 3 anos haviam se passado, e a mulher descendo do avião não era a mesma que partira com 2 malas e nenhuma certeza. Noah caminhava ao lado dela, a mão pequena envolvida firmemente na dela, seus passos rápidos e curiosos enquanto absorvia os arredores desconhecidos. Ele tinha idade suficiente para sentir a mudança, mas não o suficiente para temê-la. Para ele, a viagem era simplesmente outra jornada, outro lugar para explorar. Elizabeth o observava de perto, medindo sua própria firmeza pela calma dele. Jonathan Reed seguia alguns passos atrás, discreto, mas inequivocamente presente. Ele não carregava ar de espetáculo, nenhuma comitiva visível, mas as pessoas o notavam instintivamente. Havia algo em sua compostura que chamava a atenção sem exigi-la. Elizabeth estava ciente disso, mesmo que não se detivesse nisso.
Eles não voltaram para sua antiga casa. Em vez disso, Elizabeth instalou-se em uma residência temporária, arranjada discretamente. Uma que oferecia privacidade e segurança sem excessos. Os dias que se seguiram foram tranquilos. Noah ajustou-se rapidamente, fascinado pelas palmeiras e pela brisa do oceano. Elizabeth concentrou-se nas rotinas, em manter a vida normal, em manter o equilíbrio que construíra com tanto cuidado. O convite chegou em uma manhã de terça-feira. Era um anúncio para uma grande gala de caridade, organizada pela fundação que Richard Coleman um dia defendera. Elizabeth reconheceu o nome imediatamente. O evento atrairia líderes empresariais, investidores e a atenção da mídia. Jonathan leu o convite uma vez, depois o deixou de lado. Você não precisa ir, disse ele. Elizabeth olhou para o cartão por um longo momento antes de responder. Eu sei, ela respondeu, mas eu quero. Não havia raiva em sua voz, nenhuma sede de confronto. A escolha veio de um lugar mais profundo, mais silencioso. Ela não pretendia falar. Ela não pretendia explicar. Ela pretendia existir abertamente e sem desculpas. A noite da gala chegou com toda a grandeza esperada. Câmeras alinhavam a entrada, flashes pontuando o zumbido da conversa. Os convidados chegavam em veículos polidos, sorrisos praticados e equilibrados. Elizabeth saiu do carro calmamente, Noah ao seu lado, Jonathan ao lado deles. A reação foi imediata. Sussurros ondularam pela multidão, sutis no início, depois inconfundíveis. Alguns reconheceram Jonathan Reed instantaneamente. Outros focaram em Elizabeth, seu rosto familiar, de uma maneira que os inquietava. Ela caminhou para frente sem hesitação, postura ereta, expressão composta. Noah olhou para as luzes com admiração de olhos arregalados, alheio ao impacto de sua presença. Dentro do local, a energia mudou. Richard Coleman estava perto do centro da sala, cercado por associados, seu sorriso automático enquanto cumprimentava doadores. Quando ele olhou para cima e viu Elizabeth, a facilidade praticada desapareceu de seu rosto. A cor drenou sutilmente, sua expressão congelando, como se sua mente tivesse parado no meio do pensamento. Seu olhar caiu para a criança. A semelhança o atingiu com força física. Os olhos de Noah, sua testa, o formato de seu rosto. A sala pareceu inclinar quando a compreensão desabou sobre ele, não convidada e inegável. A boca de Richard abriu-se levemente, depois fechou-se novamente, as palavras falhando. Elizabeth não desviou o olhar. Ela não se aproximou dele. Ela não o reconheceu diretamente. Ela simplesmente continuou em frente, sua presença falando mais alto do que qualquer confronto poderia. Jonathan caminhava ao lado dela, seu comportamento inalterado, uma declaração silenciosa de alinhamento. Ava Brooks estava lá também. Ela estava perto do bar, o riso ainda em seus lábios, até que notou a mudança na atenção. Quando ela seguiu a linha de visão e viu Elizabeth, seu sorriso vacilou. Seus olhos moveram-se rapidamente de Elizabeth para Noah, depois para Jonathan. A confusão deu lugar a algo mais agudo, reconhecimento, compreensão. Ela colocou seu copo na mesa abruptamente e se desculpou sem cerimônia. A sala zumbia com especulação. Elizabeth sentiu isso ao seu redor. As perguntas não ditas, os olhares que demoravam muito. Ela não se engajou. Ela guiou Noah para um canto mais silencioso, onde ele pudesse sentar e observar sem ficar sobrecarregado. Jonathan ficou perto, oferecendo apoio sem intrusão. Richard tentou recuperar a compostura. Ele se desculpou com seu grupo e deu um passo à frente. Depois parou. A distância entre eles parecia intransponível. Elizabeth encontrou seus olhos brevemente, sua expressão real e legível. Não havia acusação ali, nenhum triunfo,
apenas clareza. Ele entendeu então que já havia perdido. Não porque ela havia retornado com alguém poderoso, não porque a verdade ameaçava sua reputação, mas porque a vida que ele havia descartado havia crescido além de seu alcance, completa sem ele. Elizabeth não falou com ninguém sobre o passado. Ela trocou palavras educadas com os anfitriões, aceitou cumprimentos breves, permaneceu cortês e contida. Noah ficou perto, ocasionalmente puxando a mão dela para apontar algo que chamava sua atenção. Jonathan observava a sala com consciência medida, garantindo que nada perturbasse a calma frágil que ela havia construído. À medida que a noite avançava, Richard permaneceu onde estava, incapaz de avançar ou recuar sem chamar a atenção. O peso do momento pressionava-o, cada olhar sussurrado reforçando o que ele já sabia. A narrativa que ele controlara tão cuidadosamente estava escapando. Elizabeth não ficou muito tempo. Quando decidiu que era hora de ir embora, ela reuniu Noah gentilmente, agradecendo aos anfitriões com graça tranquila. Jonathan seguiu enquanto eles faziam o caminho em direção à saída. Câmeras dispararam novamente, perguntas gritadas à distância, mas ela não respondeu. Lá fora, o ar da noite parecia fresco e constante. Elizabeth ajudou Noah a entrar no carro, prendendo o cinto de segurança com facilidade praticada. Jonathan fechou a porta suavemente, depois parou ao lado dela. Ela olhou para trás uma vez, em direção à entrada brilhante da gala, onde figuras ainda se moviam atrás de vidro e luz. Ela não sentiu satisfação, apenas finalidade. Enquanto o carro se afastava, o barulho desapareceu, deixando para trás um silêncio pesado com implicações ainda por desdobrar, esperando pacientemente no escuro. O silêncio que Elizabeth Warren manteve não durou muito. Nunca dura quando a verdade começa a pressionar contra a superfície. Dentro de 48 horas da gala, perguntas inundaram redações, escritórios de advocacia e caixas de entrada corporativas. A especulação endureceu em inquérito, e o inquérito exigiu respostas. Elizabeth não buscou atenção, mas não se escondeu. Quando o primeiro pedido de comentário chegou, ela o leu cuidadosamente. Depois o deixou de lado. Pelo terceiro, ela entendeu que o silêncio não protegeria mais o que importava. A narrativa já estava se formando sem a voz dela, e ela havia aprendido o custo de deixar os outros falarem por ela. Ela concordou com uma entrevista. Foi conduzida em um escritório silencioso, longe de câmeras e multidões, com um jornalista conhecido pela contenção em vez do espetáculo. Elizabeth sentou-se ereta, mãos cruzadas calmamente. Noah, seguro em outro lugar, sob os cuidados de Jonathan. Ela falou sem anotações, sem enfeites, sua voz firme e medida. Ela disse a verdade. Ela explicou o momento de sua gravidez, o divórcio arquivado sem aviso, o seguro cancelado da noite para o dia. Ela descreveu o momento em que lhe disseram para sair, a ausência de preocupação com sua saúde, o apagamento calculado que se seguiu. Ela não levantou a voz. Ela não acusou. Ela declarou fatos, um por um, permitindo que seu peso se assentasse. Registros médicos apoiavam seu relato. A documentação mostrava a data exata em que sua cobertura foi encerrada, as consultas pré-natais perdidas que se seguiram, a visita de emergência que poderia ter terminado muito pior. Arquivos legais confirmaram a velocidade e a gravidade da separação. Não havia espaço para interpretação, apenas sequência, apenas consequência. A história estourou na manhã seguinte. As manchetes mudaram de tom imediatamente. Onde Richard Coleman fora uma vez elogiado por sua determinação, ele agora era questionado por crueldade. Comentaristas debateram ética, responsabilidade
e o tratamento de mulheres grávidas em posições de vulnerabilidade. O nome de Elizabeth apareceu não como uma nota de rodapé, mas como o centro da conversa. O apoio seguiu rapidamente. Mulheres compartilharam experiências semelhantes. Histórias há muito enterradas, ressurgindo em solidariedade. Grupos de defesa amplificaram as palavras de Elizabeth, enquadrando-as não como queixa pessoal, mas como falha sistêmica. Ela foi cuidadosa para não reivindicar um papel que não buscava. Ela aceitou a atenção apenas na medida em que protegia os outros. Jonathan permaneceu em segundo plano. Ele não emitiu declarações. Quando perguntado, ele recusou educadamente, insistindo que o foco permanecesse onde pertencia. Seu silêncio carregava sua própria autoridade, reforçando a credibilidade de Elizabeth sem ofuscá-la. Dentro da empresa de Richard, a resposta foi imediata e severa. O conselho convocou uma sessão de emergência, citando risco reputacional e revisão ética. Os preços das ações caíram drasticamente, enquanto os investidores reagiam ao escândalo em desenrolar. E-mails vazaram. Discussões internas surgiram, revelando preocupação que antecedia a repercussão pública. A imagem de estabilidade rachou além do reparo. Richard tentou controlar os danos. Ele divulgou uma declaração expressando arrependimento por mal-entendidos pessoais e assuntos privados se tornando públicos. A linguagem soou vazia. Abordava a ótica, não o dano. Em poucas horas, analistas criticaram a resposta como evasiva. O silêncio que se seguiu à sua declaração foi mais alto do que qualquer refutação. Elizabeth assistiu à cobertura brevemente, depois desligou. Ela havia dito o que precisava ser dito. O resto não era mais dela para gerenciar. Sua atenção voltou para Noah, para as rotinas que a ancoravam, para a vida que ela estava construindo com intenção, em vez de reação. Ainda assim, as consequências continuaram a se desenrolar. Antigos aliados se distanciaram de Richard. Parcerias foram dissolvidas silenciosamente. Convites foram rescindidos. A narrativa mudou decisivamente, reformulando seu sucesso através das lentes do que ele estivera disposto a descartar. O conselho o colocou em licença administrativa, aguardando nova revisão. Ava Brooks desapareceu da vista do público. Suas contas de mídia social ficaram escuras. Endossos suspensos sem explicação. Ela não era mais convidada para falar. Não era mais fotografada ao lado de influência. O silêncio ao redor dela foi abrupto e total. Um contraste gritante com a atenção que ela uma vez desfrutara. Elizabeth não comentou sobre ela. Ela se recusou a ser arrastada para espetáculo ou comparação. Seu foco permaneceu estreito, deliberado. Ela enfatizou a responsabilidade sobre a vingança, a proteção sobre a exposição. Em cada declaração, ela voltava ao mesmo ponto. Nenhuma mulher deveria ficar desprotegida durante a gravidez. Nenhuma criança deveria ser tratada como um inconveniente. As implicações legais seguiram rapidamente. Os advogados de Elizabeth arquivaram documentação para garantir os direitos de Noah, apoiados por evidências já em domínio público. Os arquivos eram precisos, contidos e inegáveis. Não houve grandes gestos, apenas estrutura, apenas lei. Richard foi convocado para depoimento. Pela primeira vez, ele foi obrigado a responder perguntas sob juramento. Suas respostas medidas contra registros que ele não podia reescrever. O processo retirou o controle da narrativa, substituindo-o por fatos. Cada resposta fechava outra porta que ele esperava que pudesse permanecer aberta. Elizabeth não compareceu. Ela recebeu atualizações através do advogado, escolhendo a distância em vez do confronto. O peso do momento não exigia a presença dela.
A verdade falava claramente o suficiente por si mesma. À medida que os dias passavam, o barulho se assentava em algo mais pesado. Não resolução, mas acerto de contas. Os sistemas nos quais Richard havia confiado voltaram-se para dentro, reavaliando valores antes negligenciados. Sua ausência da vida pública tornou-se mais notável do que o esperado. Elizabeth ficou na janela da cozinha uma noite, observando o crepúsculo se estabelecer sobre a cidade. O mundo parecia estranhamente imóvel, como se pausasse para absorver o que havia sido revelado. A risada de Noah flutuava fracamente de outro cômodo, ancorando-a no presente. Ela não se sentia vitoriosa. Ela se sentia firme. Atrás dela, a porta se fechou suavemente quando Jonathan entrou, sua presença calma e familiar. Nenhum dos dois falou. Não havia nada sobrando para explicar. Lá fora, a luz desapareceu completamente, deixando a sala envolta em silêncio, o tipo que vem apenas depois que a verdade foi dita, e as consequências começam a esperar em silêncio. Os procedimentos desenrolaram-se sem espetáculo, governados por procedimento em vez de emoção. Elizabeth Warren chegou cedo, vestida de forma simples, sua postura composta. Ela tomou seu assento ao lado do advogado e focou na mecânica silenciosa da sala. Não havia câmeras lá dentro, nenhuma ostentação, apenas o murmúrio baixo de papéis e o ritmo constante de um relógio que marcava cada minuto que passava com precisão imparcial. Richard Coleman entrou mais tarde. Ele parecia menor do que na gala, sua confiança diminuída por semanas de escrutínio e noites sem dormir. O terno sob medida permaneceu, mas a facilidade havia desaparecido. Ele evitou o olhar de Elizabeth, escolhendo encarar a mesa à sua frente, as mãos cruzadas, como se estivesse se segurando. O juiz revisou os arquivos metodicamente. Datas foram lidas no registro. O término da cobertura foi confirmado. Comunicações foram examinadas, despidas de tom e intenção, reduzidas a ações e consequências. A sala permaneceu quieta, enquanto a evidência falava por si mesma, cada documento reforçando o próximo. Não havia espaço para reinterpretação, apenas sequência. Elizabeth ouviu, imóvel. Seu testemunho já havia sido submetido, juramentado e completo. Não lhe pediram para repeti-lo. Ela não precisava. Os fatos levavam sua voz adiante sem sua presença no banco. Quando o juiz abordou a questão do cuidado pré-natal e o cancelamento abrupto de benefícios, Elizabeth sentiu um aperto familiar em seu peito. Então, deixou passar. O advogado de Richard tentou contenção. Eles argumentaram falha de comunicação, descuido administrativo, resultados não intencionais. O fraseado era cuidadoso, polido, projetado para suavizar arestas, sem negar a realidade. O juiz ouviu, fez perguntas esclarecedoras, depois retornou ao registro. Cada resposta estreitava o espaço onde a dúvida poderia ter vivido. A decisão seguiu. O tribunal afirmou as alegações de Elizabeth sobre negligência e danos financeiros durante a gravidez. A linguagem foi precisa, sem emoção e definitiva. A compensação por despesas médicas foi ordenada na íntegra, retroativa à data em que a cobertura havia sido cancelada. A obrigação foi enquadrada não como punição, mas como correção. Elizabeth exalou lentamente. Quando a questão dos direitos parentais foi abordada, a sala pareceu prender a respiração. O juiz reconheceu a complexidade, os melhores interesses da criança acima de tudo. O advogado de Elizabeth solicitou contato limitado e autoridade total de tomada de decisão. Os arquivos eram claros, a lógica cuidadosamente construída. Richard foi convidado a falar. Ele se levantou, hesitou, depois dirigiu-se ao tribunal em tons medidos. Ele expressou arrependimento por como os eventos haviam se desenrolado,
Reconheceu erros sem nomeá-los diretamente. Ele falou de intenção em vez de impacto, de pressão em vez de escolha. Suas palavras encheram a sala brevemente. Depois se dissiparam. O juiz agradeceu e retornou à decisão. Elizabeth recebeu a guarda primária e autoridade exclusiva sobre decisões médicas e educacionais. A Richard foi concedida a opção de contato estruturado, dependente de conformidade e revisão. Os termos eram explícitos, executáveis e finais. Silêncio seguiu a decisão. Elizabeth não olhou para Richard. Ela manteve o olhar para frente, absorvendo o resultado sem triunfo. O alívio chegou silenciosamente, assentando-se em seus ossos em vez de explodir para fora. Os últimos meses haviam lhe ensinado o valor da contenção, a força encontrada na aceitação calma. Fora do tribunal, repórteres esperavam. Elizabeth recusou-se a comentar. Seu advogado emitiu uma breve declaração focada no bem-estar infantil e clareza legal. Não houve frases de efeito, nenhuma celebração. A decisão falava suficientemente por si mesma. Richard saiu por uma porta separada. Ele parou brevemente no corredor, ombros caídos, depois continuou sem falar. O mundo que ele uma vez navegara com facilidade agora passava por ele, indiferente e inflexível. Mais tarde, naquela tarde, a resposta corporativa seguiu. O conselho anunciou a remoção formal de Richard, citando revisão ética e violação de padrões. A declaração foi concisa, deliberada e conclusiva. Os mercados reagiram rapidamente. Analistas notaram a inevitabilidade, o longo arco da decisão privada, a consequência pública. Elizabeth leu a notícia. Ela não sentiu satisfação. Apenas distância. A maquinaria da responsabilidade estava operando independentemente agora. Seus resultados não exigiam mais a atenção dela. Ela fechou o navegador e voltou para a vida ao seu alcance. Em casa, Noah brincava silenciosamente, empilhando blocos com concentração cuidadosa. Elizabeth o observou por um momento, a graça comum da cena ancorando-a. Ela se ajoelhou ao lado dele, ajudando a firmar uma torre que ameaçava cair, e sorriu quando ela se sustentou. Jonathan chegou quando a noite caiu. Ele não perguntou sobre os detalhes. Ele não precisava deles. Ele leu a calma na postura dela, a firmeza em seus movimentos, e entendeu. Eles trocaram um breve olhar, um reconhecimento tácito de que algo essencial havia sido garantido. A cidade lá fora escureceu enquanto as luzes acendiam, uma a uma. Elizabeth ficou na janela, observando a transição, sentindo o peso da finalidade assentar suavemente em vez de colidir. O dia exigira muito, mas dera clareza em troca. Não houve aplausos, nenhuma declaração final, nenhum aplauso persistente, apenas um quarto silencioso, o riso suave de uma criança e o conhecimento de que uma linha havia sido traçada, firme e inconfundível, enquanto o mundo além do vidro caía em um silêncio de espera. A mudança foi tranquila, deliberada e livre de cerimônia. Elizabeth Warren empacotou seus pertences sem urgência, dobrando roupas cuidadosamente, rotulando caixas com uma precisão nascida do hábito. Não havia sensação de fuga desta vez, nenhum medo pressionando suas costas. Esta era uma transição escolhida, não forçada. Noah observava com curiosidade enquanto os quartos se esvaziavam e objetos familiares desapareciam em papelão. Ele fazia perguntas da maneira simples e direta das crianças, e Elizabeth respondia a cada uma honestamente, sem peso. Ela disse a ele que estavam indo para um lugar seguro, um lugar onde poderiam construir algo juntos. Ele aceitou isso facilmente, confiando na firmeza da voz dela. Jonathan Reed
coordenou a logística com o mínimo de interrupção. Ele lidou com detalhes sem intrusão, garantindo que o que importava permanecesse centrado em Elizabeth e Noah. A casa para a qual se mudaram não era nem ostentosa nem escondida, escolhida por sua privacidade e calor, em vez de escala. Parecia vivida quase imediatamente, como se estivesse esperando por eles. A primeira noite passou tranquilamente. Elizabeth dormiu profundamente pela primeira vez em meses, o tipo de descanso que acalma o corpo, em vez de apenas parar o movimento. Quando ela acordou, a luz do sol filtrava por janelas desconhecidas, e a ausência de ansiedade foi surpreendente. Ela ficou imóvel por um momento, ouvindo os sons de uma casa começando o dia. No andar de baixo, Noah riu. O som percorreu a casa, leve e sem restrições. Elizabeth o seguiu até a cozinha, onde Jonathan estava no balcão, mangas arregaçadas, tentando fazer o café da manhã com foco sincero. Noah estava sentado por perto, oferecendo comentários com autoridade solene. A cena parou Elizabeth no meio do passo, a emoção apertando sua garganta. Não era a perfeição que a comovia, era a normalidade. Jonathan anotou e sorriu brevemente. Nada performático no gesto. Ele entregou um prato a Noah e virou-se para Elizabeth com a mesma consideração tranquila que sempre mostrava. Não houve anúncio, nenhuma declaração de papéis. Eles simplesmente ocuparam o espaço juntos, permitindo que as rotinas tomassem forma naturalmente. Os dias se desdobraram em semanas. Elizabeth viu-se acomodando em ritmos que não sabia que sentia falta. Caminhadas matinais com Noah, tardes gastas lendo ou cuidando de pequenos projetos pela casa. Noites que terminavam não em exaustão, mas em calma. A presença de Jonathan era constante, mas discreta, oferecendo apoio sem expectativa. Eles falavam abertamente sobre limites. Elizabeth deixou claro que não queria Noah confuso ou pressionado. Jonathan concordou sem hesitação, enfatizando que a confiança guiaria qualquer futuro que surgisse. Não havia suposições, nenhum cronograma imposto, apenas paciência. Noah prosperou no ambiente. Ele ficou mais confiante, mais expressivo, seu riso frequente e desprotegido. Jonathan o envolvia com interesse genuíno, respondendo perguntas, ouvindo atentamente, nunca afirmando autoridade que não tivesse sido convidada. O respeito que ele mostrava à criança espelhava o respeito que mostrava a Elizabeth. Elizabeth notou a mudança em si mesma gradualmente. A tensão que ela carregara nos ombros diminuiu. Sua respiração vinha mais uniformemente. Ela ria mais livremente, falava mais abertamente. A vigilância que uma vez definira seus dias suavizou-se em consciência sem medo. Ela se sentia presente em sua própria vida novamente. Ela começou a trabalhar como voluntária em uma organização local focada em apoiar mulheres em crise. O trabalho era exigente, mas enraizador, oferecendo propósito sem espetáculo. Elizabeth compartilhava sua experiência apenas quando solicitada, enquadrando-a como uma história entre muitas, em vez de uma identidade definidora. Ela se concentrou em recursos, em defesa, em passos práticos para o futuro. Jonathan apoiava seu envolvimento sem reservas. Ele ajustava sua agenda, oferecia assistência quando necessário, recuava quando não. Ele nunca se posicionou como um salvador. Ele entendia que a força dela era autoconstruída, e ele a honrava. Houve momentos de reflexão. Elizabeth às vezes pensava em Richard, não com raiva, mas com uma consciência distante que a surpreendia. O homem que uma vez dominara sua vida agora ocupava um canto distante da memória, despojado de poder pelo tempo e pela verdade. Ela não se demorava lá por muito tempo. O que importava era o presente.
As noites muitas vezes terminavam com conversas tranquilas depois que Noah ia dormir. Elizabeth e Jonathan falavam sobre livros, ideias, a forma do mundo além de suas paredes. Eles não corriam em direção a definições ou rótulos. A conexão entre eles se aprofundava sem exigência, fundamentada no respeito mútuo em vez de necessidade. Elizabeth não sentia urgência em nomear o que estavam se tornando. Pela primeira vez, ela confiava que a clareza chegaria quando fosse para chegar. Uma tarde, Noah fez uma pergunta que a parou. "Esta é a nossa casa?" ele perguntou, sua voz séria. Elizabeth ajoelhou-se ao nível dele, encontrando seus olhos. Ela considerou o peso da palavra, a promessa que carregava. Ela assentiu lentamente. "Sim", disse ela. "É." Noah sorriu, satisfeito, e voltou ao seu jogo. Elizabeth levantou-se e sentiu a verdade de sua resposta se assentar dentro dela. Casa não era mais um lugar ligado à propriedade ou status. Era segurança. Era presença. Era a liberdade de existir sem medo. Jonathan a observava do outro lado da sala, a compreensão passando entre eles sem palavras. Quando a noite caiu, a casa se encheu de uma quietude suave. Elizabeth colocou Noah na cama, ouvindo enquanto ele adormecia. Ela ficou por um momento depois, observando o subir e descer constante do peito dele, sentindo uma gratidão tão profunda que era quase avassaladora. No andar de baixo, Jonathan esperava silenciosamente. Luzes diminuídas, o dia completo sem cerimônia. Elizabeth juntou-se a ele, acomodando-se na calma que haviam construído juntos. Não havia necessidade de falar, não havia necessidade de antecipar o que viria a seguir. O futuro permanecia não escrito. Mas, por enquanto, o silêncio não estava vazio. Estava cheio de promessas, mantendo-se firme enquanto o mundo lá fora esperava, sem pressa e quieto. Anos se passaram de uma maneira que Elizabeth Warren uma vez acreditou que nunca seria possível. Não porque o tempo apagou o que havia acontecido, mas porque ela aprendeu a viver com a memória sem deixar que ela definisse cada respiração. A vida que ela construiu não veio da sorte ou da vingança. Veio de escolhas feitas silenciosamente, repetidamente, quando ninguém estava olhando. Em uma manhã clara de sábado, ela estava na varanda dos fundos e observava Noah correr pelo gramado. Ele estava mais velho agora, mais alto, mais rápido. Seu riso brilhante e sem restrições, enquanto perseguia uma bola que quicava imprevisivelmente pela grama. A luz do sol pegou em seu cabelo e, por um momento, Elizabeth sentiu a verdade simples e inegável disso. Ele estava aqui. Ele estava saudável. Ele estava seguro. Jonathan Reed estava ao lado dela, as mãos descansando levemente no parapeito da varanda. Ele não falou imediatamente. Ele raramente preenchia o silêncio apenas para provar presença. Com o tempo, essa se tornara uma das coisas que Elizabeth mais confiava nele. A voz de Noah chegou até eles. "Olha isso!" ele gritou, e então correu, determinado a provar algo que importava intensamente no mundo da infância. Elizabeth sorriu, seus ombros relaxando, enquanto se permitia aproveitar o momento sem escaneá-lo em busca de perigo. A alguns quilômetros de distância, a cidade seguia em frente, como sempre fazia. As pessoas iam trabalhar, sintonizavam as notícias, debatiam o último escândalo, esqueciam as manchetes de ontem. O nome de Richard Coleman não dominava mais as conversas. Ele surgia ocasionalmente em colunas de negócios como um exemplo de advertência. Um ex-líder removido pelos sistemas que uma vez comandou. Ele se tornara uma lição em vez de uma lenda. Elizabeth não acompanhava essas histórias de perto. Ela não precisava.
A ausência de raiva a surpreendia às vezes. Houve um período em que ela assumiu que carregaria a amargura para sempre, que seu coração endureceria em algo afiado e permanente. Em vez disso, ela descobriu que o tempo, o propósito e o amor faziam algo mais silencioso. Eles reformulavam a dor em memória e a memória em significado. Uma tarde, Noah fez perguntas que Elizabeth sabia que viriam eventualmente. Eles estavam sentados à mesa da cozinha, com um prato de maçãs fatiadas entre eles. As sobrancelhas de Noah estavam franzidas com concentração séria, as mãos descansando planas na madeira, como se estivesse se preparando para uma conversa importante. Jonathan estava na sala ao lado, perto o suficiente para ouvir, longe o suficiente para lhes dar espaço. "Por que eu não vejo meu pai?" Noah perguntou. Elizabeth sentiu o aperto familiar em seu peito, mas isso não a quebrou. Ela havia se preparado para esse momento, não com discursos ensaiados, mas com honestidade medida para a compreensão de uma criança. Ela olhou nos olhos de Noah e escolheu a calma, porque ele não era capaz de ser um pai seguro, disse ela gentilmente. Noah absorveu aquilo silenciosamente. "Ele machucou você?" Elizabeth fez uma pausa, depois assentiu uma vez. "Ele fez escolhas que nos deixaram sozinhos quando precisávamos dele", disse ela. "Isso foi errado, e você merecia coisa melhor." A boca de Noah apertou, não com raiva, mas com o tipo de tristeza que as crianças sentem quando aprendem que o mundo pode ser injusto. Elizabeth estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a mão dele com a dela. "O que importa", ela continuou suavemente, "é que você é amado. Você sempre foi amado." Noah olhou para as maçãs, depois olhou para cima novamente. "O Jonathan é meu pai?" ele perguntou, a voz pequena, mas firme. A garganta de Elizabeth apertou. Ela olhou para a porta onde Jonathan estava, ouvindo sem se intrometer. A expressão de Jonathan era calma, seus olhos atentos, mas cuidadosos. Ele nunca exigira um título. Ele nunca insistira em um papel. Ele simplesmente aparecia, dia após dia, nas maneiras que contavam. Elizabeth voltou-se para Noah. "Jonathan é alguém que nos escolheu", disse ela. "Ele escolheu estar aqui. É isso que o torna família." Noah assentiu lentamente, a resposta se assentando nele. Ele escorregou da cadeira e caminhou para a sala ao lado sem hesitação, envolvendo os braços na cintura de Jonathan. A mão de Jonathan descansou levemente na parte de trás da cabeça de Noah, seu olhar levantando-se em direção a Elizabeth com emoção silenciosa. Nada precisava ser dito. Nos meses que se seguiram, Elizabeth continuou seu trabalho com organizações que apoiavam mulheres enfrentando abandono, instabilidade doméstica e coerção financeira. Ela falava em centros comunitários e pequenas prefeituras, lugares cheios de pessoas comuns que entendiam as dificuldades. Casais mais velhos sentavam-se em cadeiras dobráveis e ouviam com atenção solene, muitas vezes assentindo como se reconhecessem pedaços de sua própria história na dela. Elizabeth nunca fez de sua história uma humilhação. Ela fez sobre dignidade. Ela enfatizou proteções práticas, a importância do acesso à saúde e a responsabilidade que a sociedade carrega em relação às mulheres grávidas. Ela falou sobre responsabilidade não como vingança, mas como a base da confiança. Suas palavras eram claras, fundamentadas e profundamente americanas em sua insistência de que a crueldade não recebe um passe livre simplesmente porque acontece a portas fechadas. No aniversário de seu retorno à Califórnia, a organização com a qual ela trabalhava realizou um pequeno evento comunitário, nada glamouroso, apenas uma reunião modesta em um parque público com mesas, comida quente e famílias que haviam sobrevivido a capítulos difíceis. Elizabeth
Estava com Noah e Jonathan entre eles, misturando-se à multidão não como celebridades, mas como pessoas que haviam reconstruído. Uma mulher mais velha aproximou-se de Elizabeth perto do final da noite. Seus cabelos prateados, sua postura ligeiramente curvada, mas forte. Ela pegou as mãos de Elizabeth nas duas dela. Minha filha passou por algo assim, disse a mulher baixinho. Nós não sabíamos como ajudá-la naquela época. Estou feliz que você tenha falado. Estou feliz que você não tenha ficado em silêncio. Elizabeth engoliu em seco, a emoção apertando sua garganta. Ela assentiu, incapaz de responder imediatamente. A mulher apertou suas mãos gentilmente, depois soltou e voltou para a multidão. Elizabeth ficou parada, observando as famílias rirem sob o brilho suave das luzes de corda. Noah correu em direção a um grupo de crianças brincando de pega-pega. Jonathan permaneceu ao lado dela, firme como sempre. Elizabeth olhou para a reunião, para as pessoas que haviam escolhido aparecer umas para as outras, e sentiu o peso de tudo o que havia sobrevivido se assentar em algo semelhante à paz. Neste país, o silêncio diante da crueldade nunca é neutro. Ela não disse isso em voz alta. Ela não precisava. A mensagem já estava lá, pairando no ar calmo do parque, carregada pelo riso, pela comunidade, pelo tipo de restauração que não apaga cicatrizes, mas lhes dá significado. E enquanto as luzes diminuíam e a última conversa suavizava a inquietude, Elizabeth ficou com sua família e deixou a noite se fechar ao redor deles em um silêncio gentil e de espera.